Lucas 15, a partir do versículo 11. Hoje eu não tive tempo de digitalizar as minhas anotações, vai ser na velha guarda, no caderno. Vamos lá, a partir do versículo 11. Parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho, que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que ela fale aos nossos corações agora, Pai, que nada possa nos atrapalhar, Senhor. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa talvez, se não é a parábola mais famosa de Jesus, é uma das mais famosas, né? Quem nunca ouviu falar dessa parábola, né, do filho perdido, ou da palavra que ninguém entende, mas do filho pródigo. Quem nunca ouviu falar dessa parábola do filho perdido? Então, talvez você tenha falado assim: poxa, hoje eu não precisava ter vindo. Já conheço essa história, eu já ouvi várias vezes, mas eu quero tentar trazer para você hoje uma visão diferente dessa parábola, que talvez você não tenha ouvido ainda, talvez você não tenha percebido, e de nenhuma forma eu trago para mim a autoria dessa interpretação. Pelo contrário, eu estou em cima dos ombros aí de várias pessoas que eu li durante a semana e ouvi, e na verdade essa é uma passagem que eu e a Milena em casa a gente gosta muito. A Milena já leu até um livro, o livro inteiro é sobre essa passagem, e sempre fala muito aos nossos corações, mas
A parte mais importante dela talvez seja agora no início. Por isso que você tem que se concentrar. O bom é que o Rafael já é meu aluno, então ele já sabe que ele tem que se concentrar desde o início, né? Uma das partes mais importantes aqui dessa passagem, como tudo na Bíblia quase não, como tudo na Bíblia, é o contexto. Você tem que entender o contexto do que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo é que Jesus, ele estava se reunindo com a pior espécie de pessoas que podiam existir. Os cobradores de impostos, as prostitutas, ele estava com a ralé da sociedade. E os fariseus, que eram os santarrões, estavam indignados com isso. Como é que você se põe a um papel de ficar andando com esse povinho aí? E aí Jesus começa a falar com eles. E a primeira parábola que ele faz é a parábola da ovelha perdida, que nós cantamos agora há pouco. 1% ali das ovelhas do pastor fugiu. Mas ele deu valor naquele 1%. Para ele não era só 1%. Era uma ovelha só, mas era uma ovelha que ele amava. C.S. Lewis diz que o amor de Deus é tão grande por nós que se só você, ele fala você, se só você existisse, Deus teria enviado Jesus para morrer do mesmo jeito. Jesus morreu por todos nós, mas se só você existisse, Jesus teria vindo e morrido por você do mesmo jeito. Se só existisse você na Terra. Então esse 1% era valioso para Deus. E na sequência, nós temos o texto que fala sobre a mulher que perdeu uma moeda em casa. Infelizmente não tinha nenhuma música que falava sobre uma mulher que perdeu uma moeda em casa. Então eu tive que ler o texto para a gente abrir o nosso culto. E imagina que tudo que você tinha era só aquelas 10 moedas. A conta bancária dela era as 10 moedas. O patrimônio dela era aquelas 10 moedas. Ela perdeu ela perdeu 10%. Mas ela procurou, e quando ela conseguiu achar, finalmente, depois de olhar cada cantinho, ela chamou as amigas para celebrar com ela. Porque era muito importante para ela. E de repente a gente se depara com uma história agora em que essas duas primeiras eram só uma introdução, era só um aquecimento para a história principal. Que é uma história em que, além de a pessoa que não está perdendo coisas, não perdeu uma ovelha, não perdeu uma moeda, ela estava perdendo uma pessoa. Que o valor já é infinitamente maior do que qualquer outra coisa. As outras parábolas eram só coisas. E aqui era 50%. Ele estava perdendo um dos 2 filhos dele. E quem estava ouvindo isso tudo eram os fariseus. Então não se esqueça, quem estava ouvindo isso tudo eram os religiosos, aqueles que conheciam a palavra de Deus. Eram os crentes. Sempre ou quase sempre, quando a gente ouve sobre essa parábola, alguma pregação, algum sermão, a gente quase esquece que são 2 filhos. A gente, às vezes, só ouve sobre o primeiro filho. Aquele que largou o pai. Mas a gente vai perceber que, na verdade, essa história tem 2 atos. Tem o primeiro ato e o segundo ato. E que se você não comparar e contrastar os 2 filhos, você vai perder a mensagem que Jesus está querendo passar aqui, que é uma mensagem extremamente radical. No sentido em que ela é diferente de qualquer coisa que você já ouviu em qualquer outra religião ou em qualquer outro sistema de vida, de estilo de vida, de cosmovisão. É algo absolutamente radical. Como é que começa a história, então, que nós acabamos de ler? Ela começa com um discurso, né? O filho mais novo chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha herança. E a gente ouve isso e a gente não fica chocado, fica? Não. Acha talvez até normal para nós hoje. Para aquele tempo, então lembre-se, para quem a história estava sendo contada é muito importante. Para aquele tempo, um filho chegar, certo? Ao Oriente Médio, 2000 anos atrás, um filho chegar para um pai, um patriarca: eu quero a minha parte da herança. Só isso aqui já é chocante. O quê? Como assim eu quero parte da minha herança? Naquela época, a forma como funcionava era que o filho mais velho, ele tinha uma certa vantagem sobre os outros irmãos, porque o filho mais velho tinha direito a 2/3 da herança, enquanto o filho mais novo tinha direito a 1/3. Então não era metade. O mais velho ficava com 2/3, o mais novo ficava com 1/3. Mas
Isso era impensável para aquela época, você chegar para o seu pai ainda vivo e falar isso. Por quê? Porque o que pressupõe uma frase dessa, quando o filho chega para o pai e fala, ó, eu quero a minha herança para aproveitar agora, não quero ficar velho, depois sei lá se eu vou ter tempo de aproveitar, eu quero agora. O que na verdade ele está dizendo para o pai era assim, ó, pai, você está morto para mim. Porque a herança só podia ser dele quando o pai morresse. Então o que o pai estava ouvindo era assim, ó, você está morto, certo? Para mim, eu desejo que você morresse. É isso que o filho estava falando. Então, era algo chocante logo na primeira frase, para quem estava ouvindo. O filho, ele queria as coisas do pai, mas ele não queria o pai. Ele queria as coisas que ele tinha, mas ele não queria o pai. Ele queria a riqueza, ele queria o conforto, ele queria o prestígio, ele queria usufruir das coisas do pai. Ele queria a calma, a estabilidade, mas ele não queria o pai. Para ele, o pai estava morto. Essa história no começo, quem estava ouvindo lá, já falou, não, mas isso aí não, isso não existe. Isso, para ficar mais surpreendente ainda, a forma como o pai reage deixa tudo ainda mais confuso. Porque se o filho tivesse a audácia de pedir isso naquela época, o pai ia reagir de uma maneira extremamente agressiva, talvez até violenta, com o filho. E o que a gente vê é o contrário, a gente vê o pai simplesmente cedendo ao desejo do filho. O que para aquela época era algo inimaginável. Era um exemplo assim totalmente irreal. Uma informação interessante é que o que ele ia ter que dividir, literalmente, era a propriedade que ele tinha, a terra que ele possuía. E naquela época, a terra, literalmente as suas propriedades, elas eram a sua identidade, é quem você era. Quem você era na sociedade, entendeu? Tudo que você era influenciado pela quantidade de terra que você tinha. Dava para dizer que a quantidade de terra que você tinha era a sua vida, literalmente. Porque se você tivesse mais, você tinha um status social maior, era tratado melhor, tinha acesso a mais coisa. Se você tivesse menos, você era tratado pior, tinha acesso a menos coisas, você tinha menos status, mais status. Então a terra era absurdamente vinculada a quem a pessoa era na identidade dela ali mesmo. A palavra, inclusive, que é usada lá no original é a palavra bios, que tem a ver com biologia, a estudo da vida. Bios é vida. Então, quando ele pede lá para dividir, ele está pedindo para dividir literalmente a vida dele. E o pai aceita. O pai está pedindo para que o filho está pedindo para que o pai abra mão de quem ele é. Literalmente que ele se rasgue ali um pedaço dele e entregue para ele. E o pai faz isso. O pai vai lá e faz isso. Provavelmente, teve que fazer, inclusive, perdendo valor, porque um pedido, de repente, assim, desvalorizou, afetou, enfim. E o pai agora só tinha 2/3 do que ele tinha antes. O filho dá um jeito de fazer essa terra virar dinheiro, vai para um lugar absurdamente distante, para que ali ele possa fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser, sem prestar conta a ninguém. Mas essa é outra pregação. Mas o que acontece ali é o quê? Que o filho mais novo arruina a vida dele. Simplesmente ele chega no fundo do poço. Para um judeu da época, não tinha nada mais impuro do que um porco. O porco era o animal mais impuro possível, era tipo assim, o fundo do poço. E a história mostra que ele chegou no fundo do poço. Ele teve que chegar lá no fundo do poço. Literalmente na lama. E de repente, o texto usa uma expressão que é muito interessante, porque ela fala, de repente, ele caiu em si. A aplicação aqui é o quê? Quando é que você vai cair em si? Qual que é o seu fundo do poço? Todos nós somos filhos mais novos. E uma hora a gente tem que cair em si. Uma hora a gente cai em si. E ele aqui caiu em si. De repente percebeu que ele estava ali trabalhando para pessoas e ele podia muito bem estar trabalhando para o pai dele. Porque quem trabalhava para o pai dele estava comendo melhor do que ele.
Ele falou, não faz sentido isso que eu estou fazendo. O jeito que eu estou vivendo a minha vida não faz sentido. O cair em si aqui foi o quê? Foi essa frase, ó, o jeito que eu estou vivendo a minha vida não faz sentido. Minha vida não tem significado nenhum, significado tem isso aqui. Não faz sentido nenhum. E aí ele tem um plano. Ele começa a bater um PowerPoint ali. Ele começa a fazer uns slides. Ele começa a preparar uma apresentação de trabalho para a escola. Ele vai ter uma reunião lá, ele começa a ter um plano. O plano dele é o seguinte, ele quer voltar para casa, mas não como filho, porque não dá mais. Ele quer reconquistar, ele quer ganhar o lugar dele na casa. Porque a casa aqui também, gente, é muito mais do que simplesmente um local, paredes, um telhado e um teto. A casa é o lugar onde você tem relacionamento, é onde você pertence, é onde você realmente é você mesmo. Quando você viaja é maravilhoso, não é? Mas aí quando você chega em casa, você fala, ufa, tô em casa. Em casa é onde você pertence, onde você é, onde você realmente é você. Então ele tem esse plano de pedir para o pai o quê? Para ele voltar a ser filho? Não, ele quer pedir para ele ser um empregado dele. Ele quer pagar o pai, ele não quer ser um escravo, ele quer pagar de volta, né? Ele quer reconquistar ali o direito dele de ser filho. Então ele bate esse plano lá no PowerPoint dele, preparou, botou no pendrive e foi para casa. E o texto fala que de longe, o pai vê o filho. E aí aqui eu quero que você imagine por um instante, porque veja bem, antes disso, nós aprendemos muito bem lá em Daniel, os irmãos que têm vindo no culto, que quando você lê a Bíblia e tem alguém que é tolo, quando você lê a Bíblia e tem alguém que não é muito esperto, esse é você. É sempre você. Lá, a gente não era Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego. Quem que a gente era? A gente era Nabucodonosor. Teve que passar um perrengue, teve que chegar lá no fundo do poço dele para entender que o Deus Altíssimo reinava, não é isso? Então, a gente é o filho novo, tudo bem? A gente não é o pai. Mas só por um instante, se coloca no lugar desse pai, imagina alguém que ofendeu você da mesma forma que esse filho aqui ofendeu esse pai. De repente, de longe, você vê essa pessoa voltando, cara. E aí você começa a bater seus dedinhos na mesa, assim, ó. Você fala, agora é a hora. Agora eu quero ver o que ele vai falar para mim. É bom ele falar alguma coisa muito boa. É bom que esse PowerPoint esteja muito bom. Porque senão, não é esse o amor de Deus. O texto é muito claro que ele diz que o pai vê o filho de longe e ele faz o quê? Ele faz algo que agora o pessoal que estava ouvindo a história, eles já estavam chocados. Agora eles ficaram assim, tipo, não, isso aqui O pai sai correndo. Meus irmãos, um patriarca de 2000 anos atrás, no Oriente Médio, não corre. Não sai correndo. Crianças talvez corressem. Uma mulher, talvez uma mãe, talvez corresse em direção ao filho, mas um pai não saía. Pais não corriam. Pais não saíam correndo atrás do filho. E o texto diz que o pai sai correndo atrás do filho, abraça o filho e beija o filho. Antes do filho falar qualquer coisa, antes do filho ligar o computador para fazer a apresentação dele, ele já tinha sido beijado, já tinha sido abraçado. Você entende qual que é o amor de Deus? Você entende esse impressionante, infinito e ousado amor de Deus? Qualquer um de nós, qualquer amor humano e normal não agiria dessa forma. O filho tenta, né, falar com o pai não quer nem saber o que ele tem para falar, ele fala, não estou interessado no que você tem para me dizer, não. Não vem se justificar para mim, quem está pedindo você se justificar? Ele manda trazer as roupas, ele manda trazer o anel, ele manda trazer as sandálias, guarda bem essas 3 coisas que a gente vai voltar lá depois. E na hora ele manda ali trazer esses objetos que representam o quê? Você está na família de volta. Você faz parte da família. Esquece qualquer coisa que você tem para me dizer.
por pura graça. Totalmente de graça. Totalmente sem merecer. Ele foi aceito de volta na família. Totalmente de graça. E ele então resolve dar um banquete enorme ali para comemorar o dia que o filho dele, que estava perdido, voltou para casa. Algumas pessoas são como o irmão mais novo, elas querem as coisas de Deus, elas querem o que Deus tem para dar, mas elas não querem o próprio Deus. Elas querem independência, elas querem viver a vida do jeito delas. Elas querem viver a vida do jeito que elas acham que devem viver e acham que vão ser felizes. A única opinião que importa é a opinião dela mesma. Ela quer viver a vida dela sendo o seu próprio Salvador, sendo o seu próprio Senhor. Mas algumas delas resolvem voltar para casa. Algumas delas entendem que a vida não está fazendo sentido, caem em si e resolvem voltar para casa. O pai aqui na história é Deus, e não importa quem você é ou o que você tenha feito, se você vier para casa, Deus vai te aceitar e Deus vai te amar. Todos nós somos filhos mais novos, todos nós, não é algum de nós que somos filho mais novo, todos nós somos esse personagem aqui, querendo ganhar e reconquistar o nosso lugar na família de Deus, como se o nosso esforço fosse conseguir alguma coisa. Se eu tentar com mais força agora, eu posso voltar a ser filho. Eu não sou digno, eu quero ajeitar minha vida, vou acertar minha vida, e aí eu vou ser... Deus não quer saber nada desse papo. Deus, ele nos concede ser filhos dele através de Jesus, não através do que você faz, não através das suas boas obras, mas através de Jesus. Isso é um status, isso é uma segurança, algo que não pode ser tirado de você. Isso é algo que é o quê? O amor de Deus é firme como as manhãs, é isso? Constante como as manhãs. Como as manhãs, ele é constante. Te estabiliza. E fim, como diz o Arthur, quando eu termino de ler uma história lá. Ele vinha e fim. Acabou. Se a história acabasse aqui, ok, acabou a história. Mas a história não acabou. E é aqui que eu disse para você que talvez você não tenha ouvido ainda uma pregação que fale assim sobre essa parábola, e repetindo, nenhum mérito meu aqui, que eu achei isso escondido, pessoas muito mais sábias e muito mais inteligentes do que eu e muito mais espirituais do que eu, foram que me deram de presente essa visão que eu quero passar para vocês hoje, passar para a minha igreja. Que a história parece ter chegado ao fim, né? Mas de repente tem um outro personagem. Tem o segundo ato da história. Se você olhar no contexto, você vai perceber que o filho mais velho, na verdade, é quem é o filho principal da história aqui. Por quê? Porque ele representa para quem a história estava sendo contada. A história estava sendo contada para quem? Classe. Os fariseus. E o filho mais velho representa os fariseus. Quando a história chega nesse ponto, você acha que os fariseus estavam emocionados? Você acha que eles estavam com lágrimas nos olhos? Nossa, que história linda, que história de perdão, que coisa emocionante. Eles estavam tocados? Eles estavam completamente em choque, talvez até ofendidos mesmo. Eles deviam estar, ofendidos. Como assim? Um cara estava lá no meio da lama, nos porcos, e voltou e tá tudo bem, e pega o roupão, e pega o anel, e pega a sandália, e vamos matar um boi ainda para ele. Vamos dar um churrasco para comemorar. Completamente ofendidos. Absolutamente ofendidos. Jesus não estava ali para pregar uma mensagem assim, Deus te aceita, não importa o que você faça, etc. Não era só isso. Estava muito longe de ser só isso. O que Jesus está dizendo para esses homens lá é o quê? Tudo que você já ouviu sobre como se aproximar de Deus está errado. Tudo que você pensava que você tinha que fazer para se aproximar de Deus, tudo que você achou a vida toda, que te contaram, que você achou que tinha que fazer, está errado. É isso que ele estava dizendo. Tudo. O banquete que o pai resolveu fazer cria uma segunda tensão na história. Cria um outro momento ali de
desconforto, de tensão. O irmão mais velho não estava em casa, disse que ele estava no campo, né? E quando ele foi chegando perto de casa, ele começou a ouvir música, começou a ouvir festa, e ele pergunta para um dos servos lá do pai, ó, o que é isso aí, o que está acontecendo? E ele explica, né? Que o irmão mais velho, o irmão mais novo dele, perdão, tinha voltado, são e salvo, e o pai estava felicíssimo, o pai estava muito feliz e estava celebrando que o filho estava vivo, que o filho estava salvo. E qual é a reação do irmão mais velho? Aqui na NVI fala que ele encheu-se de ira. Ficou furioso, ficou irritadíssimo. Ele se recusa a entrar na festa. A festa está rolando, o banquete está rolando, ele se recusa. Ele fala, não vou entrar nisso. Não vou participar disso. De jeito nenhum. Eu não vou fazer parte dessa família, nunca. Jamais. Não quero saber desse povo aí, não. Deus me livre. Eu sou o herdeiro. E eu não vou fazer parte da mesma família que esse cara aí, não. De jeito nenhum. Não vou. O filho mais velho insulta o pai. Olha só que detalhe interessante. Em algumas Bíblias, talvez na sua Bíblia não tenha isso. Algumas versões que eu tinha em casa não tinha. Mas, muitas versões, no início, a hora que ele vai começar a falar com o pai dele, que ele faz o pai dele sair da festa, ele fala assim, ó, olha aqui. Olha. É como se você chegasse e falasse, ó, escuta aqui. Você não precisa falar mais nada, você já ofendeu a pessoa, só te falar assim com ela. Então lembra do contexto, lembra para quem você está falando. É um patriarca de 2000 anos atrás. Se hoje você deve respeito ao seu pai, você imagina como é que era um patriarca há 2000 anos atrás. Você chega para ele e fala, ó, escuta aqui, cara. Aqui ele já está ofendendo, desrespeitando absurdamente o pai dele. E no versículo 30, você observa que em nenhum momento ele fala assim, ó, o meu irmão ou o seu filho. Ele fala assim, ó, esse seu filho aí, ó, com desprezo, percebe? Um desdém. Esse seu filho aí, ó, voltou e você está festejando. Ele se recusa a fazer parte da mesma família que o cara. E ele estava especialmente irritado com uma coisa. O que deixou ele especialmente irritado? O preço, o que estava custando para ele. O valor do que estava sendo tirado dele. Porque de quem que era a herança ali agora? O que sobrou era de quem? Era dele. Por herança, mas era dele. E ele fica extremamente irritado com o preço. O Timothy Keller, que é um dos quais eu estou tirando muito dessas interpretações, ele conta pra gente que nessa época aqui, comer carne era algo extremamente raro. Comer carne era uma exceção absurda. Não era todo dia que você se alimentava com carne, era só quando você ia dar uma festa. E se você matasse um novilho gordo, a festa não era só para sua família, a festa era para o bairro inteiro. Você estava fazendo uma festa para toda a comunidade. O texto diz que ele matou o novilho, parece até ser um novilho especial, percebe? Não é um novilho dos vários, é tipo o novilho, era talvez o mais especial, o mais gordo, o mais valioso. O pai foi direto naquele. O Timothy Keller fala que você não precisa ser nenhum PhD em psicologia, se você está lendo essa história aqui, para perceber que esse aqui era o dia mais feliz da história do pai. Se ele estava dando uma festa desse tamanho, esse aqui era o dia mais feliz da vida dele. E o que o filho mais velho faz? Ele arruína a festa, ele atrapalha a festa. Ele faz o pai dele sair da festa, ele não está nem aí, no livro, vai sair, não vamos discutir aqui agora, não vamos resolver isso aqui agora. No dia mais feliz da vida do pai, o pai estava usando a herança do filho mais velho de uma forma que o filho mais velho não aprovava. Ele se importa com as coisas do pai, mas não se importa com o pai. Mais um. São os dois, então. Ele fala, podia ser um cabrito, mas o novilho não. Podia até ter sido um cabrito, mas o novilho não.
No versículo 31, o pai vem e argumenta com ele, ó, tudo que eu tenho é seu. E isso é 100% verdade, porque a outra parte, o outro filho já tinha pegado. Então, realmente, 100% que ele tinha era desse filho. Não era de mais ninguém. Ele fala, 100%, tudo que eu tenho é seu. E o filho mais velho humilha o pai, fazendo com que ele saia da festa para discutir com ele. E o pai responde de que forma, mais uma vez? Mais uma vez com ternura. Mais uma vez com amor. Mais uma vez com mansidão, calmo, tranquilo. Ele fala, ó, eu quero você lá no banquete. Não vamos deixar o Arthur te desconcentrar. Ele só veio tomar uma aguinha. Vamos lá. Apesar disso tudo, o pai quer o filho mais velho no banquete. Ele fala, tudo que eu tenho é teu, cara. Seu irmão estava perdido e a gente tem que celebrar isso. Porque o seu irmão estava perdido. Fique em paz, meu irmão. Fica tranquilo. E aí sabe o que acontece depois? Não sei. Acabou a história. Jesus simplesmente encerra a parábola. Ah não, Jesus, espera aí, como é que faz? Parece aquele episódio de novela que está naquele momento crucial. Aí sobe a vinheta lá e acabou. E você não sabe o que vai acontecer. Simplesmente não sabe. Ele não conta a história, o final. Você não sabe se a família vai se reunir, se daqui a pouco o filho mais novo vai aparecer para... Você não sabe o que vai acontecer. A história acaba, Jesus acaba a história sem final. Mas é brilhante a forma como ele acaba, é de propósito. E você vê que das muitas coisas que Jesus estava ensinando nessa parábola, tem muita coisa para ser ensinada aqui, irmãos. Dá para ensinar muita coisa. Mas uma das coisas que ele estava ensinando, e é o que eu quero te ensinar nessa manhã, é o que eu quero que a Bíblia possa passar para você, Deus usando isso que a gente estudou durante a semana, é que Deus aqui, ele está redefinindo o que é pecado. Ele está redefinindo o que é pecado. No primeiro ato, com o primeiro filho, é muito fácil identificar o que é pecado, não é? Todo mundo sabe o que está acontecendo ali que é pecado. Ele está insultando o pai dele, ele está se esbanjando com prostitutas, está claríssimo o que é pecado ali. Mas, no final desse segundo ato agora, tem uma reviravolta. Tem uma coisa inesperada, algo que você não esperava. Apesar de não ter um final, tem um plot twist. O plot twist teve, não teve final. A gente tem dois filhos na história. Um é bom e um é ruim. Mas ambos estão alienados do pai. Ambos estão longe do pai. Ambos querem as coisas do pai, mas não querem o pai. Ambos estão usando o pai. Um está usando o pai sendo muito ruim e o outro está usando o pai sendo muito bom. O filho mais velho deixa muito claro por que ele não quer entrar na festa. Ele fala da boca dele por que ele não quer entrar. O que ele fala no versículo 30? Eu nunca te desobedeci. O que está separando ele de Deus não é o pecado dele. Está separando ele de Deus é a justiça dele, é a retidão dele. A bondade dele está separando ele de Deus. E não o pecado. O filho mais novo, ele queria assumir o controle da vida dele, fazendo o quê? Saindo de casa. E desobedecendo. E o filho mais velho, ele estava tentando fazer a mesma coisa. Ele queria assumir o controle da vida dele, mas fazendo o quê? Ficando em casa e obedecendo. Mas os dois queriam o quê? Ser o seu próprio Deus. A única opinião que importa é a minha. O filho mais novo queria controlar as coisas do pai, quebrando todas as regras. E o mais longe possível, ele queria quebrar o máximo de regra possível. O filho mais velho era a mesma coisa, ele queria controlar todas as coisas do pai, queria controlar a herança. Mas de que forma? Obedecendo todas as regras. Jesus está nos mostrando que ambos estão perdidos.
Não é só o primeiro filho, o segundo também. Ambos estão perdidos. A gente pode estar perdido, então, de duas maneiras. A gente pode se afastar de Deus sendo muito moral e muito religioso, ou a gente pode se afastar de Deus sendo muito imoral e muito irreligioso. Tem muitos cristãos que são como o filho mais velho. No seu coração, a gente fala o quê? Não, eu estou me esforçando, eu estou tentando, eu sou obediente, eu leio a Bíblia, eu oro, eu obedeço os 10 mandamentos, eu não mato, eu não roubo, eu obedeço meu pai e minha mãe, tá tudo certo. Então, está acontecendo o quê? Eu estou criando um saldo ali com Deus, Deus tem uma dívida comigo, então, e ele tem que me dar, então, uma vida relativamente boa, porque eu estou fazendo tudo que eu tinha para fazer, e quando eu morrer eu tenho que ir para o céu, porque eu fiz tudo certo e está tudo bem, eu estou obedecendo tudo. Se essa é a linguagem do seu coração, Jesus, ele é o seu modelo, ele é o seu exemplo, Jesus pode ser a sua inspiração, mas Jesus não é o seu salvador. O seu salvador aqui é você mesmo. Você pode se inspirar muito, você pode cantar e se emocionar, você pode vir à igreja e sair daqui inspiradíssimo, mas Deus não é o seu salvador, ele é só um coach, ele é só sei lá o que, um arquétipo. Toda a nossa moralidade, a nossa religião, ela é só um jeito de fazer com que Deus dê para nós o que a gente quer. E o que a gente quer não é Deus, a gente quer as coisas de Deus. Assim como os dois filhos. Não queriam o próprio Deus, eles só queriam as coisas de Deus. O crente que crê no Evangelho, ele obedece a Deus para ter Deus. Ele obedece a Deus para ser mais parecido com Deus, para conhecer mais a Deus. Para conseguir ali ser um pouquinho mais como Jesus, para achar prazer em Jesus. Você consegue achar prazer em obedecer a Deus? É isso que te muda. É isso que muda você profundamente. Quando você acha prazer em obedecer a Deus. Isso muda você profundamente. O pessoal que estava ouvindo ali estava absolutamente chocado, porque era tudo o contrário do que eles tinham ouvido a vida inteira. A vida inteira eles tinham ouvido que eles tinham que seguir todas as regras. Coar lá um negócio para achar os mínimos detalhes. Deus não quer pessoas boas, Deus quer pessoas novas. Essa frase é do Keller. Deus quer pessoas novas. A gente gosta de pensar que os bons é que são salvos e os ruins não são salvos. Jesus está mostrando aqui que ambos estão perdidos. Na superfície até parece que eles são diferentes, mas em essência eles são iguais. Os dois estão perdidos. A gente acha que para ser salvo a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Isso, óbvio, está certo. Como que você reage ao Evangelho? Com arrependimento e fé. Mas você não tem que se arrepender só dos seus pecados. Você tem que se arrepender pelas razões pelas quais você já fez qualquer coisa boa na sua vida. Em outras palavras, o que importa, meus irmãos, é o motivo. Qual é a tua motivação? Qual é a sua motivação em seguir a Jesus? É para ter as coisas dele ou é para ter ele? Qual é a motivação? Como é que você se sentiria se alguém te amasse só para ter o que você tem, ao invés de ter você? Isso é usar alguém, isso é usar uma pessoa. A gente pode usar Deus. Vir à igreja para ter as bênçãos de Deus. Usar Deus como uma seguradora. Se meu carro bater, não, meu carro não vai bater porque Deus é o meu seguro. Mas o que eu faço então? André, tá bom, o que eu tenho que fazer? É o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho diz o quê? Você tem que crer, você tem que se arrepender e tem que ter fé. Porque lembra dos presentes que o filho mais novo ganhou? Ele ganhou uma capa. Por quê? Porque as suas roupas, a sua capa da sua justiça, a capa da sua justiça não te deixa entrar na casa do Pai. Tem que ser a capa de Jesus, a justiça de Jesus. O anel que ele deu para o filho mais novo, naquela época, se você fosse fazer um documento, você não assinava o documento. Você pegava o anel e selava. O que ele está dizendo ali quando ele deu o anel para o filho é o quê? Você faz parte da minha família, cara. Você pode assinar no meu nome. Jesus e você agora, quando Deus olha para você, ele vê Jesus.
Pode assinar no meu nome. E as sandálias representavam o quê? Representavam que você não era um escravo. O filho mais velho morava na casa do pai, vivia com o pai, mas ele não tinha um relacionamento de filho e pai com o pai, ele tinha um relacionamento de escravo. Na NVI, inclusive, fala, eu fui seu escravo por tantos anos. O Keller fala que Jesus, ele é o irmão mais velho supremo. Ele é o irmão mais velho melhor. Porque o irmão mais velho na história não quis participar da festa. Não quis abrir mão da herança dele. Jesus abriu mão de tudo. Jesus foi para a cruz pelado, sem nada. Abriu mão de absolutamente tudo. Todas as vezes que Jesus fala com o Pai na Bíblia, todas as vezes que Jesus fala com Deus na Bíblia, todas as vezes Jesus chama Deus de Pai. Todas as vezes que Jesus na Bíblia fala com Deus, ele chama Deus de Pai. Menos uma vez. Na cruz. Na cruz, Jesus não chamou Deus de Pai. Ele falou, meu Deus, por que me desamparastes? Sabe por que Jesus não chamou Deus de Pai ali na cruz? Porque naquele momento, Deus não era mais o Pai dele mesmo. Ali ele perdeu o direito de ser filho de Deus. Ali a paternidade de Deus para Jesus não existia mais. Só por um motivo. Para que você pudesse chamar Deus de Pai. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te pedimos, Pai, que a sua palavra possa transformar nossas vidas, Deus. E que esse amor ousado e inigualável, ó Deus, que não olhou para os nossos pecados, ó Pai, possa nos transformar dia a dia, Senhor. Que o Senhor nos faça pessoas novas, ó Pai, para que possamos passar a eternidade com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.